Você chegou ao lugar certo nesta noite. Agora para. Não para com o corpo apenas. Para com tudo. Deixa o celular de lado. Deixa a lista de amanhã esperando. Deixa os pensamentos que ainda estão circulando ficarem mais lentos. Não precisa resolver nada agora. Não precisa estar pronto para o próximo dia, neste exato momento. Só precisa estar aqui, com Deus, nesta oração, nesta noite. Existe uma promessa no Salmo 91 que foi escrita especificamente para esta hora. Para a hora em que o dia acabou, mas o descanso ainda não chegou. Para a hora em que o corpo diz que precisa dormir, mas a cabeça não coopera. Para a hora em que o silêncio, que deveria ser aliviante, se torna o ambiente onde tudo que foi empurrado para o lado durante o dia volta com força total. A promessa está no 4º versículo do Salmo 91. Uma das imagens mais próximas e mais quentes de toda a Bíblia. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Penas, asas, escudo, broquel, cobertura, confiança. Tudo isso numa frase. Tudo isso disponível para ti nesta noite. Antes de orarmos juntos, antes de declararmos essa promessa sobre o teu sono desta noite, vamos ouvir o Salmo 91 completo. Porque o 4º versículo, que é o âncora desta oração, existe dentro de um salmo maior. E quando você ouve o salmo inteiro, as promessas que ele contém se encaixam umas nas outras e criam uma estrutura de proteção que é muito maior do que qualquer versículo isolado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Fica um momento, não vai logo. Deixa as palavras que acabaram de ser lidas permanecerem dentro de ti por alguns segundos. Porque o que foi lido não é apenas texto. É a voz de Deus, chegando até esta noite, até este quarto, até este coração que está aqui agora. Quero começar esta oração de um ângulo que não apareceu em nenhuma outra oração desta série. Quero falar sobre o que o descanso de verdade significa e por que ele é tão difícil de alcançar para tanta gente. O descanso não é só a ausência de atividade. Você pode estar completamente imóvel e não estar descansando. Pode estar deitado por horas sem ter descansado de verdade. Porque o descanso real, o tipo que restaura e que prepara para um novo dia, não é principalmente físico, é espiritual. É uma postura de alma. A alma descansada é a alma que confia. A alma que descontinuou de controlar o que não pode controlar. A alma que entregou o que não é dela para carregar. A alma que encontrou um lugar maior do que ela mesma, onde pode se apoiar sem medo de cair. E o oposto do descanso não é atividade, é a vigilância constante. É o estado de alerta permanente em que o coração fica quando não encontrou um lugar suficientemente seguro para baixar a guarda.
Quando a ameaça é percebida como constante, quando o ambiente é percebido como não suficientemente protegido, quando não há algo grande o suficiente em que confiar, o coração permanece em guarda, mesmo deitado, mesmo de olhos fechados, mesmo quando o mundo lá fora está quieto. É por isso que a insônia muitas vezes não é uma questão de cansaço físico insuficiente. O corpo está exausto, mas o coração não encontrou o lugar seguro o suficiente para soltar, não encontrou a proteção grande o suficiente para baixar a guarda, não encontrou o escudo que permitiria ao espírito finalmente parar. E o versículo 4 do Salmo 91 existe exatamente para isso, para mostrar que existe esse lugar, que existe essa proteção, que existe esse escudo, e que estão todos disponíveis agora, nesta noite, debaixo das asas do Altíssimo. Ele te cobrirá com as suas penas. A cobertura começa aí, com as penas, que são a camada mais íntima de proteção, a que está mais próxima do corpo. As penas de um pássaro são o que está em contato direto com a pele do filhote. São quentes, são próximas, são pessoais. Deus não promete uma cobertura distante, promete a cobertura das penas, a proteção que está próxima o suficiente para ser sentida, que aquece o que estava frio, que cobre o que estava exposto, que está em contato com a parte mais vulnerável de quem está sendo protegido. Para quem está com insônia, essa imagem de cobertura próxima e quente é o que o coração mais precisa ouvir. Porque a insônia muitas vezes vem acompanhada de uma sensação de exposição, de vulnerabilidade, de estar sem proteção suficiente num mundo onde as ameaças são reais e onde as defesas do dia foram desmontadas pela quietude da noite. As penas de Deus cobrem essa exposição, não de longe, de perto, com o calor da presença do Pai que cobre o Filho que precisa de proteção para descansar. E debaixo das suas asas te confiarás. A confiança aqui não é algo que você produz por esforço. É algo que nasce naturalmente de estar no lugar certo. Quando um pintinho está debaixo das asas da mãe, ele não precisa esforçar para confiar. Ele simplesmente está no lugar seguro e a confiança é a consequência natural disso. Para quem luta com insônia, essa distinção é libertadora. Porque muitas vezes a tentativa de dormir vem acompanhada de esforço de confiar, de tentar convencer a si mesmo de que está seguro, de tentar forçar a paz que não está chegando. E quanto mais se esforça, mais o sono foge. Porque o sono, como a confiança do pintinho debaixo das asas, não é produzido pelo esforço, é consequência do posicionamento certo. O posicionamento certo é debaixo das asas. E o que esta oração faz é criar esse posicionamento. Ao orar, ao declarar as promessas, ao entregar o que estava segurando, você está se movendo para debaixo das asas. E quando está debaixo das asas, a confiança vem. E quando a confiança vem, o sono pode entrar. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Escudo e broquel são dois instrumentos de defesa distintos. O escudo é maior para bloquear os ataques frontais. O broquel é menor, mas cobre os ângulos que o escudo não alcança. Juntos, não deixam nenhum ângulo descoberto. E o que serve de escudo e broquel neste versículo não é a força do que está sendo protegido. É a verdade de Deus, o caráter imutável de Deus. O que Ele é, o que Ele disse, o que Ele prometeu. Isso é o escudo, isso é o broquel. A proteção não vem da força interior do filho, mas da fidelidade exterior do pai. Para a mente, que à noite apresenta todas as razões pelas quais não se pode descansar, o escudo da verdade de Deus é a resposta que vai mais fundo do que qualquer argumento. Quando o pensamento diz, não está seguro, a verdade de Deus diz que o esconderijo do Altíssimo é seguro. Quando o pensamento diz, não vai dar certo, a verdade de Deus diz que os planos dele são de bem e não de mal. Quando o pensamento diz, estás sozinho nesta madrugada, a verdade de Deus diz que ele nunca cochila e que está de guarda.
escudo e broquel, cobrindo todos os ângulos, feitos não de esforço humano, mas de verdade divina. Vamos orar. Pai, esta noite eu venho a Ti de uma forma diferente de como vim em outras orações. Venho sem muitas palavras elaboradas. Venho com o cansaço real de alguém que precisava ter dormido há horas e que ainda está aqui, acordado, com o corpo exausto e a mente que teima em não parar. Venho com a honestidade de quem sabe que precisa de ajuda para dormir de verdade, não apenas de horas de olhos fechados, de sono que restaura, de descanso que alcança a parte de mim que nenhuma hora de repouso superficial consegue tocar, de um nível de proteção que permita que a guarda interna baixe de verdade, que a vigilância constante pare, que o espírito que está em alerta finalmente encontre o lugar seguro o suficiente para repousar. E esse lugar é debaixo das tuas asas. O versículo 4 desta noite diz que me cobrirás com as tuas penas e que debaixo das tuas asas me confiarei. Esta noite eu me movo para esse lugar. Com a fé que tenho, com a oração que consigo fazer, com o coração que está exausto, mas que ainda reconhece que Tu és o único lugar onde o descanso de verdade está disponível. Senhor, há coisas que estão impedindo o sono esta noite, coisas que ficaram do dia, preocupações que esperaram pacientemente que a casa ficasse quieta para aparecer com força total. Pensamentos que de dia a correria conseguia dispersar, mas que à noite, no silêncio, ficam maiores do que são. Quero colocá-las diante de Ti agora, não para que as resolvas necessariamente antes que eu durma, mas para que deixem de ser minhas para serem Tuas, para que o peso que estava no meu coração fique no Teu colo enquanto durmo, para que a responsabilidade de segurar tudo isso seja transferida de mim para Ti, que és infinitamente mais capaz de sustentá-la. A preocupação com pessoas, com situações que as pessoas que amo estão enfrentando, com filhos que estão em caminhos que assustam, com relacionamentos que estão difíceis, com pais que estão envelhecendo, com amigos que estão sofrendo. Esse tipo de preocupação é especialmente difícil de soltar porque vem de amor genuíno. E parece errado não estar pensando, não estar monitorando, não estar de alguma forma presente nessas situações mesmo de madrugada. Mas Tu disseste que cuidas dos Teus, que os Teus olhos não fecham enquanto os meus precisam fechar, que a guarda que eu não posso fazer durante o sono, Tu fazes. Então, esta noite, eu entrego cada pessoa amada que está no meu coração, cada nome, cada situação, cada preocupação. Coloco no colo do Deus que está acordado enquanto eu preciso dormir. E confio que o cuidado que Tu tens por elas é maior e mais competente do que qualquer monitoramento que eu faria perdendo o sono. A preocupação com situações que ainda estão em aberto. Problemas não resolvidos, decisões que ficaram para amanhã, conversas que precisam acontecer, situações que precisam de solução e que não têm solução à vista ainda. À noite, esses problemas ficam maiores. A mente cansada não consegue processá-los com a clareza que teria descansada, mas também não consegue simplesmente deixá-los de lado. Para esses, Senhor, peço que os tomes nesta noite. Não os resolvas necessariamente até de manhã, mas os tomes da minha responsabilidade enquanto durmo. E que ao acordar, com as forças renovadas pelo descanso, eu tenha mais capacidade de enfrentá-los do que teria agora, exausto, às horas da madrugada. Há também a preocupação com o próprio sono, o ciclo cruel em que o medo de não dormir é ele mesmo um impedimento ao sono, em que a consciência de estar acordado, quando deveria estar dormindo, aumenta a ansiedade que impede o sono, em que tentar dormir com esforço afasta ainda mais o sono que precisa vir naturalmente. Para esse ciclo específico, peço a Tua interrupção sobrenatural. Que a Tua presença que entrou nesta oração crie o ambiente espiritual que desfaz o ciclo.
que a paz que tu és, que o escudo que és, que a cobertura das tuas penas sejam reais o suficiente para que o corpo e a mente recebam o sinal de que podem parar, de que estão no lugar seguro, de que a guarda pode ser baixada porque há uma guarda maior de pé. E então, nesse ambiente de segurança criado pela tua presença, que o sono entre, não forçado, não conquistado por esforço, mas recebido como consequência natural de estar debaixo das tuas asas, como o pintinho que para de se agitar quando a mãe o cobre, que encontra segurança e simplesmente descansa. Senhor, declaro sobre este quarto, esta noite, este espaço onde vou dormir, que é território de paz, porque o príncipe da paz aqui habita. Que nenhum terror noturno tem acesso aqui, porque habito no esconderijo do Altíssimo. Que os teus anjos estão posicionados ao redor desta cama por ordem tua. Que o sono que virá será protegido da mesma forma que estou protegido acordado. E que ao acordar amanhã, o testemunho será que dormi guardado. Obrigado por esta promessa do versículo 4, por cobrires com as penas, por abrigas debaixo das asas, por seres escudo e broquel, por não me deixares exposto e vulnerável na hora em que mais preciso de proteção, o sono. Em nome de Jesus. Amém. Agora quero ficar mais um tempo aqui contigo antes desta noite fechar, porque a insônia merece mais atenção do que uma oração rápida. E porque o versículo 4 desta noite tem camadas que vale a pena explorar antes de fechar os olhos. Quero contar algo sobre como os pássaros se comportam à noite, especificamente a galinha com os pintinhos. Quando a escuridão chega, quando a temperatura cai, quando os pintinhos ficam vulneráveis, a mãe não os instrui sobre como se proteger. Não lhes dá uma aula sobre segurança, simplesmente abre as asas. E os pintinhos correm para debaixo delas, e quando estão lá, quietos, aquecidos, protegidos, eles simplesmente adormecem. Não há esforço no sono do pintinho debaixo das asas da mãe. Não há pensamento de que talvez as asas não sejam suficientes. Não há análise de se a temperatura é adequada ou de se há ameaças que as asas não conseguem bloquear. Há simplesmente confiança instintiva no lugar seguro, e dessa confiança nasce o sono. Essa é a imagem que Deus escolheu para descrever o que faz pelos seus filhos à noite. E a escolha dessa imagem específica não é acidental. É a imagem que corresponde exatamente ao que a insônia precisa ouvir. Que não há esforço necessário para o sono quando se está no lugar certo. Que a proteção das asas de Deus é suficientemente real para que a guarda interior possa ser completamente baixada. Que debaixo das asas do Altíssimo o sono não é conquistado, é recebido. Esta noite, você é o pintinho que correu para debaixo das asas. A oração que fez foi o movimento de correr. E agora está lá dentro, no lugar seguro, coberto, aquecido, protegido. E o sono que precisas pode entrar. Quero agora aprofundar a segunda parte do versículo. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Porque esta parte fala de algo que é especialmente relevante para quem tem insônia relacionada com ansiedade e com pensamentos perturbadores que chegam à noite. O escudo da verdade de Deus é uma proteção ativa contra os pensamentos que atacam de noite. E os pensamentos que atacam à noite geralmente não são verdadeiros, são projeções, são ampliações. São cenários que a mente cansada constrói com os materiais do medo e não com os da realidade. A mente às 3 da manhã não é uma mente confiável. Ela distorce, amplifica o perigo, minimiza os recursos, vê saídas fechadas onde de dia há passagens abertas. Constrói catástrofes com materiais que de dia não assustavam tanto. E depois sofre com os cenários que ela mesma construiu como se fossem a realidade. O escudo da verdade de Deus é o que interrompe esse processo.
não pela força de vontade de parar de pensar nos cenários, mas pela substituição. Quando a verdade de Deus entra no espaço que o pensamento distorcido estava ocupando, o poder desse pensamento cai. A verdade de Deus diz: os meus planos para você são de bem e não de mal. A verdade de Deus diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará. A verdade de Deus diz: tudo colabora para o bem dos que amam a Deus. A verdade de Deus diz: aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. A verdade de Deus diz: não abandonarei nem deixarei de amparar. Cada uma dessas verdades é um golpe no cenário catastrófico que a mente de madrugada estava construindo. Cada uma é uma peça do escudo que o versículo 4 promete. E juntas formam uma proteção que cobre todos os ângulos de onde os pensamentos perturbadores tentam entrar. Esta noite, quando os pensamentos perturbadores vierem, a prática é simples. Não luta com eles, não tenta convencê-los de que estão errados, simplesmente substitui com verdade. Diz em voz baixa ou em silêncio no coração: a verdade de Deus é o meu escudo. E ela é maior do que esse pensamento. E se precisar de uma verdade específica, usa uma do Salmo 91. Qualquer versículo que foi lido nesta oração: com as suas penas me cobrirá, debaixo das suas asas me confiarei, nenhum mal me sucederá. Os seus anjos têm ordens a meu respeito, qualquer uma, como escudo contra o pensamento que está tentando roubar o sono. Senhor, que o escudo da tua verdade seja ativado no coração de cada pessoa que está ouvindo esta oração esta noite. Que quando os pensamentos perturbadores chegarem, a verdade esteja mais prontamente disponível do que o medo. Que o hábito de substituir pensamento por verdade, que começa aqui esta noite, vá crescendo com a prática, e que ao longo do tempo a madrugada deixe de ser o território do medo e se torne o território da paz, que nasce de estar debaixo das asas do Altíssimo, com o escudo da sua verdade ao redor. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora falar sobre algo que vai além desta noite, sobre o padrão de insônia que muita gente carrega há muito tempo e que parece não ter solução. Há pessoas que estão ouvindo esta oração que não têm uma noite ruim, tem um padrão de noites ruins que já dura meses ou anos, que desenvolveram uma relação de ansiedade com a hora de dormir porque a experiência repetida é de frustração, que associam o quarto e a cama com a luta e não com o descanso, que começam a ficar ansiosas antes de deitar porque já antecipam que não vão conseguir dormir. Para essas pessoas, esta oração não é a solução imediata de anos de insônia. Seria desonesto prometer isso, mas é o início de algo, é a construção de uma nova associação, a hora de dormir como hora de orar, como hora de entrar debaixo das asas, como hora de colocar o escudo da verdade entre os pensamentos e o medo, como hora de receber o sono que Deus prometeu dar ao seu amado, em vez de conquistar o sono por esforço próprio. Essa nova associação não se estabelece numa noite, mas começa numa noite. Esta noite pode ser essa noite. E ao longo de muitas noites de oração, de entrega, de posicionamento debaixo das asas, o padrão vai mudando. Não de forma dramática e instantânea na maioria dos casos, mas de forma real e gradual. A paz que esta oração cria vai ficando mais familiar. O posicionamento debaixo das asas vai ficando mais natural. O escudo da verdade vai sendo ativado mais rapidamente quando os pensamentos perturbadores chegam. E a hora de dormir vai progressivamente sendo reaprendida como hora de segurança em vez de hora de luta. Esse é o processo que Deus conduz quando um filho decide orar nesta hora em vez de lutar sozinho. Não é mágica. É relacionamento, e o relacionamento com Deus, que é cultivado nas horas da noite, tem uma qualidade específica que o relacionamento cultivado apenas durante o dia não tem, porque à noite, sem as distrações do dia, a intimidade é possível de uma forma diferente.
O filho que aprende a encontrar Deus na madrugada descobre uma dimensão da presença divina que o filho que só busca Deus de dia raramente conhece. Senhor, que cada pessoa que tem um padrão de insônia e que chegou até esta oração nesta noite, receba mais do que alívio para esta noite. Receba o início de um novo relacionamento com as horas do sono. A descoberta de que a madrugada pode ser o lugar de encontro com o Pai que não dorme. E que ao longo do tempo, o que era território de ansiedade e frustração se torne território de intimidade e de paz. Que o padrão seja quebrado não pela força de vontade, mas pela graça de Deus que faz novas todas as coisas. Que inclui fazer novo o relacionamento com o sono. Que inclui restaurar o que a insônia roubou. Que inclui devolver as noites que foram perdidas em sofrimento para que sejam vividas em descanso. Em nome de Jesus. Amém. Há uma passagem da Bíblia que nunca é usada em oração da noite, mas que tem algo poderoso a dizer sobre o sono e sobre a proteção de Deus durante o sono. É a passagem onde Jesus está num barco em plena tempestade. Os discípulos estão aterrorizados, as ondas estão entrando no barco, o vento está rugindo e Jesus está dormindo no meio da tempestade, com as ondas batendo, com os discípulos em pânico, com o perigo real e presente. Jesus está dormindo. Os discípulos o acordam. Mestre, não te importas que pereçamos? E Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, e há uma grande bonança. Mas antes de chegar lá, quero parar no que é mais importante desta história para esta noite. Jesus dormia no barco durante a tempestade, não porque estava inconsciente do perigo, não porque havia ausência de perigo, mas porque havia confiança completa no Pai, porque havia uma segurança que não dependia das circunstâncias externas serem favoráveis. O sono de Jesus durante a tempestade é o modelo do sono que o versículo 4 do Salmo 91 descreve. O sono de quem está debaixo das asas do Onipotente. O sono de quem tem a verdade de Deus como escudo e broquel. O sono que não espera que a tempestade passe para começar. Que existe dentro da tempestade porque há uma cobertura maior do que a tempestade. Esta noite pode ter tempestade, problemas que estão rugindo, preocupações que estão batendo como ondas, incertezas que sopram como vento. E o convite do versículo 4 é dormir no barco mesmo assim. Não porque as tempestades não existem, mas porque a proteção das asas de Deus é maior do que qualquer tempestade que esta noite possa apresentar. Assim como Jesus dormiu, você pode dormir, não pela ausência de dificuldades, pela presença de uma proteção que é maior do que elas. Senhor, que o sono de Jesus na tempestade seja o sono desta noite para cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que a paz que Jesus tinha diante das ondas, a paz que passa todo o entendimento, seja a paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus nesta noite. Que o corpo descanse como descansa quem está coberto pelas penas do Altíssimo. E que amanhã traga o testemunho de que foi possível dormir, mesmo em meio às tempestades desta vida. Porque o Deus que dorme no barco durante a tempestade é o mesmo Deus que guarda o sono dos seus filhos nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Quero agora falar sobre a dimensão feminina desta oração, porque a maior parte de quem está ouvindo nesta noite são mulheres. E as mulheres de 30 a 60 anos carregam um tipo específico de insônia que merece ser nomeado. É a insônia de quem pensa em todo mundo, menos nelas mesmas. Que antes de dormir está pensando nos filhos, no marido, na mãe, na chefe, na amiga que precisava de um telefonema, na conta que precisa ser paga, na reunião de amanhã, no aniversário que está chegando, na lista de compras, na roupa que precisa ser lavada. Está pensando em todo mundo e em tudo menos nela mesma. E quando finalmente a cabeça pousa no travesseiro, o processamento de tudo isso começa. Porque durante o dia não houve espaço, porque houve sempre mais alguém que precisava de atenção.
porque a necessidade dela própria ficou sempre para depois. E depois chegou de noite, quando o corpo já está no limite. Para essa mulher específica, o versículo 4 desta noite tem uma mensagem muito particular. Ele te cobrirá com as suas penas. Você, a pessoa que sempre cuida dos outros, a que está sempre no modo de servir, a que raramente permite ser servida. Deus está dizendo que o cuidado desta noite é para ela. As penas que cobrem são para ela. O escudo que protege é para ela. As asas que acolhem são para ela, não como mais uma responsabilidade a cumprir, como cuidado recebido, como a graça de ser protegida por um Deus que vê o quanto ela deu hoje e que quer dar de volta nesta noite o descanso que ela merece, mas raramente se permite receber. Esta noite, mulher que cuida de todos, deixa ser cuidada. Entra debaixo das asas, não como mais uma tarefa, como presente do Pai que te vê, que sabe o quanto você carregou hoje, que quer cobrir com as penas tudo o que ficou descoberto no dia longo que passou, e que promete que enquanto você descansa, Ele cuida do que você cuida quando está acordada. Senhor, que as mulheres que estão ouvindo esta oração esta noite recebam o cuidado que o versículo 4 promete de uma forma especialmente pessoal. Que as penas que cobrem sejam sentidas como o cuidado do Pai que as vê. Que o escudo da verdade proteja especificamente os pensamentos de quem pensa em todo mundo, menos em si mesma. E que o descanso desta noite seja um descanso genuíno, do tipo que restaura não apenas o corpo, mas a alma da mulher que se doa tanto que às vezes esquece de receber. Que ao acordar amanhã, haja a renovação de quem foi coberta pelas penas do Altíssimo durante a noite, de quem descansou de verdade, de quem foi cuidada pelo Deus que não dorme enquanto ela dormia. Em nome de Jesus. Amém. Uma palavra sobre o que acontece no plano espiritual enquanto você dorme. Porque essa perspectiva muda a forma como se entra no sono. Enquanto você dorme, o Espírito Santo não dorme. Os anjos que têm ordens a seu respeito não tiram folga noturna. O Deus que nunca cochila e nunca dorme está de guarda sobre tudo que foi entregue nesta oração. Isso significa que o sono não é um tempo morto na sua história, é um tempo ativo. Só que a atividade não é sua, é de Deus. Enquanto o seu corpo recupera as forças físicas que o dia consumiu, Deus está trabalhando. Nas situações que foram entregues, nas pessoas que foram colocadas no colo dele, nos problemas que estavam sem solução quando os olhos fecharam, nos caminhos que precisavam de preparação antes de você chegasse neles amanhã. Acordar depois de uma noite com Deus não é acordar para o mesmo dia que terminou, é acordar para um dia que Deus já começou a preparar enquanto você descansava, para caminhos que Ele já desbravou, para situações que Ele já começou a mover, para uma manhã que é diferente da noite que a precedeu porque Deus trabalhou enquanto você dormia. Esse é o privilégio do filho que entra debaixo das asas, que dorme no barco durante a tempestade, que tem a verdade de Deus como escudo e broquel. Não precisa resolver sozinho o que precisa ser resolvido. Não precisa monitorar o que precisa ser monitorado. Não precisa estar acordado para que as coisas continuem sendo cuidadas, porque há um Pai que não dorme cuidando de tudo. Esta noite, durma com essa consciência, com a memória fresca de que o Deus que fez essa promessa está de guarda, que os anjos estão posicionados, que as penas estão cobrindo, que a verdade de Deus está como escudo ao redor, e que quando acordar amanhã, encontrará Deus já tendo trabalhado no que precisava de atenção durante a noite. Senhor, que cada pessoa que dorme após esta oração acorde amanhã com a experiência de que algo mudou durante a noite. Não necessariamente que todos os problemas foram resolvidos, mas que há uma diferença, uma perspectiva levemente diferente. Uma leveza que não estava antes, uma certeza de que não estava sozinho durante as horas de sono, um senso de que foi guardado.
E que esse senso seja o fundamento para um novo dia de confiança no Deus que trabalhou enquanto ela descansava. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar esta noite completamente, quero deixar uma prática para as próximas noites. Uma prática simples, com apenas 3 movimentos, que pode ser feita em menos de 5 minutos antes de deitar. E que, com consistência, tem o poder de mudar o padrão de como você chega ao sono. O primeiro movimento é a entrega. Antes de deitar, reserve 2 minutos para colocar conscientemente diante de Deus as 3 principais preocupações que estão na cabeça. Não todas, as 3 principais. Diga o nome ou descreva brevemente cada uma. E depois diga em voz alta: estas estão contigo, Senhor. Não vou mais carregá-las esta noite. O segundo movimento é o posicionamento. Depois de deitar com os olhos fechados, imagine que está se movendo para debaixo das asas. Não precisa visualizar com detalhes, apenas a sensação de estar coberto, de ter algo maior acima de você, de que a cobertura está presente, e diga mentalmente: estou debaixo das tuas asas, Senhor. O terceiro movimento é a verdade. Quando algum pensamento perturbador aparecer, como vão aparecer, não luta com ele. Apenas diz a verdade que o versículo 4 oferece. A verdade de Deus é o meu escudo e broquel. Ou qualquer versículo do Salmo 91 que ficou gravado esta noite, e repete quantas vezes precisar. 3 movimentos: entrega, posicionamento, verdade. Menos de 5 minutos. E o efeito ao longo do tempo é transformador. Porque esses 3 movimentos criam um ritual de entrada no sono, que substitui o ritual de ansiedade que muita gente tem sem perceber, que cria a associação entre a hora de dormir e a segurança, em vez de entre a hora de dormir e a luta. Senhor, que essa prática se torne o padrão desta e das próximas noites para quem está ouvindo esta oração. Que a entrega, o posicionamento e a verdade se tornem reflexos antes de dormir. E que ao longo de semanas e meses dessa prática, o relacionamento com o sono seja completamente transformado. Que as noites que foram de angústia se tornem noites de intimidade com o Pai. Que as horas que foram perdidas em vigília ansiosa se tornem horas de descanso real. Que o sono que o Salmo 127 diz que Deus dá ao seu amado seja a experiência constante de quem encontrou o lugar certo para dormir, debaixo das asas do Altíssimo, com a verdade de Deus como escudo e broquel. Boa noite. Descansa. Estás coberto. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Escreve amém nos comentários como declaração de fé, de que esta noite será diferente, de que o descanso está chegando, de que estás debaixo das asas do Altíssimo. E se a insônia tem sido sua companheira por muito tempo e precisas de oração específica, deixa nos comentários. Esta comunidade ora junto. E o Deus que ouve esta oração também ouve a tua. Compartilha com alguém que também está acordado nesta noite sem querer estar. Com aquela pessoa que você sabe que está travando a mesma batalha. Porque a palavra certa na hora certa muda a noite. E a noite mudada muda o dia. E o dia mudado pode mudar a semana. E assim, passo a passo, Deus restaura o que a insônia roubou. Que o Senhor te guarde em todos os teus caminhos, esta noite e em todas as noites que ainda virão. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Boa noite. Descansa, filho amado. Estás no lugar seguro. Mas antes de fechar esta noite de vez, quero adicionar algo que ainda não foi dito e que é importante demais para deixar passar. Quero falar sobre o que o versículo 4 do Salmo 91 revela sobre o caráter de Deus. Porque a imagem que ele usa para descrever a proteção divina não é aleatória. Deus tinha o universo inteiro de imagens disponíveis para descrever o que faz pelos seus filhos. E escolheu a imagem de uma galinha com os pintinhos. Escolheu penas. Escolheu asas.
Escolheu algo pequeno, familiar, doméstico, íntimo. Não escolheu a imagem de um exército. Não escolheu uma fortaleza de aço. Não escolheu um escudo de diamante. Escolheu a galinha. Escolheu as penas. Porque o que queria comunicar não era apenas poder. Era ternura. Era proximidade. Era a proteção que vem de amor e não apenas de força. Isso diz algo fundamental sobre quem Deus é na relação com os seus filhos. Não é apenas o onipotente que defende de longe. É o Pai que se aproxima, que cobre com ternura, que aquece com a própria presença. É a proteção que é ao mesmo tempo poderosa e íntima, que é escudo e que é abraço, que é broquel e que é colo. Para quem tem insônia gerada por sensação de abandono, de não ser visto, de não importar o suficiente para ser cuidado, essa imagem é especialmente curativa, porque não descreve um Deus indiferente que talvez proteja se você se comportar da forma certa. Descreve um Deus que se abaixa até o nível do filho que precisa de cobertura e o cobre com as próprias penas. As penas estão em contato com você. Isso é proximidade real. Isso é a presença de Deus, não como conceito abstrato, mas como realidade tangível que toca, que aquece, que cobre. E essa presença é o que permite que o sono entre, porque a sensação de ser genuinamente visto e cuidado é o que a alma mais precisa para finalmente soltar. Senhor, que quem está ouvindo esta noite e que carrega a dor de não se sentir suficientemente visto ou cuidado, receba o versículo 4 como resposta direta. Que as penas que cobrem sejam sentidas como o toque pessoal do Pai que vê. Que as asas que abrigam sejam experienciadas como o abraço do Deus que se importa, e que essa experiência de ser genuinamente cuidado por Deus seja o ambiente em que o sono finalmente pode entrar. Em nome de Jesus. Amém. Há também algo sobre a palavra broquel, que quero explorar porque raramente é explicada e que tem uma relevância específica para quem está lutando com o sono. O broquel na tradição militar antiga era um escudo pequeno, geralmente redondo, usado no braço ou na mão esquerda. Enquanto a arma estava na mão direita, o broquel na esquerda protegia o lado mais vulnerável. Era a proteção complementar, a que cobria o ângulo que a defesa principal não alcançava. No contexto do sono, os ataques principais, os pensamentos mais óbvios e mais agressivos, o escudo da verdade de Deus consegue bloquear. Mas há ataques laterais, os pensamentos que chegam de forma indireta, as preocupações que aparecem disfarçadas de memórias inofensivas, as ansiedades que se infiltram de forma gradual, os medos que chegam pela periferia da consciência sem aviso prévio. Para esses, há o broquel, o complemento, a proteção adicional que cobre onde o escudo principal não chega. E a verdade de Deus é tanto escudo quanto broquel. Cobre o frontal e cobre o lateral. Protege o que é óbvio e protege o que é sutil. Nenhum ângulo de ataque tem passagem livre quando a verdade de Deus está como escudo e broquel ao redor. Isso é proteção completa. E proteção completa é o que o sono de verdade precisa. Não apenas cobertura para os medos grandes, para os pequenos também, para os sutis, para os que chegam pelas bordas, quando a guarda está baixa, porque o cansaço finalmente começou a vencer. Senhor, que o broquel da tua verdade cubra os ataques laterais que chegam quando o cansaço baixa a guarda. Os pensamentos sutis que se infiltram pelas bordas da consciência, as preocupações que aparecem disfarçadas de raciocínio lógico, os medos que chegam de forma oblíqua, sem avisar. Para todos esses, que o broquel da tua verdade esteja no lugar, que não haja ângulo descoberto, e que o sono que vier seja sono protegido de todos os lados pela verdade do Deus que nunca falha. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora falar de um fenômeno que muita gente experimenta, mas poucos nomeiam. O sono que vem, mas que não restaura. Há pessoas que dormem as horas necessárias e acordam exaustas, que passam a noite inteira na cama e levantam mais cansadas do que deitaram.
que dormem e sonham de forma agitada, acordando várias vezes, nunca chegando ao sono profundo, que é onde a restauração de verdade acontece. Esse tipo de sono, o sono superficial, o sono que não descansa, é frequentemente o resultado de um espírito que não encontrou o lugar seguro, que continua em vigília mesmo quando os olhos estão fechados, que permanece em estado de alerta porque não há uma proteção suficientemente real para permitir que o nível mais profundo de si mesmo relaxe. O corpo pode adormecer com o espírito ainda acordado, e o sono que vem com o espírito em alerta é o sono que não restaura. O versículo 4 do Salmo 91 alcança o nível mais profundo. As penas que cobrem não cobrem apenas o corpo, cobrem o espírito. A cobertura de Deus vai ao nível mais fundo, ao lugar que os remédios e as técnicas de relaxamento não alcançam. E quando o espírito encontra a segurança das asas do Altíssimo, o sono que vem é diferente, é mais profundo, é mais restaurador. Porque a parte que estava em alerta finalmente teve a permissão de descansar. Senhor, que para quem tem esse padrão de sono que não restaura, esta noite seja diferente. Que as asas que prometeste abrigue e alcance o espírito e não apenas o corpo. Que a parte mais profunda de cada pessoa que está ouvindo esta oração encontre nesta noite a segurança suficiente para ir mais fundo no sono do que costuma ir. Que o sono profundo seja alcançado, que a restauração que acontece nas camadas mais fundas do repouso seja experimentada e que ao acordar amanhã a diferença seja sentida, uma leveza diferente, um vigor que não estava antes, o corpo e o espírito renovados de forma conjunta pela noite sob as asas do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Há uma última coisa que quero deixar antes desta noite terminar completamente. É sobre o amanhã que vai chegar depois desta noite. A forma como você acorda amanhã de manhã vai depender muito do que aconteceu nos últimos momentos antes de dormir esta noite. Se os últimos pensamentos foram de preocupação, de ansiedade, de problemas sem solução, amanhã vai carregar o peso desses pensamentos. O sono vai ter sido mais pesado, menos restaurador, e amanhã vai começar com menos energia do que poderia. Mas se os últimos pensamentos antes de dormir foram os desta oração, amanhã vai ser diferente. Não porque os problemas foram resolvidos, mas porque o espírito que foi coberto pelas penas do Altíssimo, que descansou debaixo das asas, que foi protegido pelo escudo e broquel da verdade de Deus, esse espírito vai acordar em estado diferente, mais leve, com mais perspectiva, com mais capacidade de enfrentar o dia. E amanhã, com perspectiva, é uma manhã completamente diferente. O problema que à noite parecia sem saída de manhã pode parecer mais gerenciável. A situação que estava sufocando à meia-noite de manhã pode ter um caminho que não estava visível antes. A pessoa que parecia impossível de lidar de manhã pode receber uma abordagem nova, porque o descanso de verdade, o descanso das asas do Altíssimo, restaura mais do que o corpo. Restaura a capacidade de ver com clareza. Por isso, os últimos pensamentos antes de dormir importam. Por isso, esta oração existe neste momento. Por isso, terminar o dia com Deus, com a palavra, com a entrega e com o posicionamento debaixo das asas, não é apenas ritual religioso. É investimento na qualidade do dia seguinte. Esta noite foi esse investimento. Esta oração foi esse posicionamento. E amanhã que vem depois dela vai ser diferente. Talvez sutilmente, mas diferente. Porque o Deus que prometeu cobrir com as penas e proteger com a verdade como escudo, cumpre o que prometeu. E as promessas cumpridas deixam marcas que se acumulam ao longo do tempo, numa vida que vai ficando cada vez mais ancorada, cada vez mais descansada, cada vez mais fundamentada na segurança das asas do Altíssimo. Senhor, que amanhã que chega, depois desta noite de oração,
seja diferente. Que quem dormiu coberto pelas tuas penas, acorde com o espírito renovado. Que quem descansou debaixo das tuas asas, levante com mais leveza. Que quem foi protegido pelo escudo e broquel da tua verdade, comece o dia com mais clareza, e que ao longo de muitas noites de oração como esta, a diferença acumulada seja inegável. Uma vida que despertou, uma fé que se aprofundou, um descanso que se tornou genuíno, tudo começando nas noites sob as asas do Altíssimo. Que o teu nome seja glorificado em cada hora desta noite e de todas as noites que virão. Que as penas que cobriste sejam o testemunho do teu caráter. Que as asas que abriste sejam a evidência do teu amor. E que a verdade que puseste como escudo ao redor dos teus filhos seja o fundamento sobre o qual o descanso deles é construído noite após noite. Em nome de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Boa noite. Que o Senhor te guarde em todos os teus caminhos, que as penas do Altíssimo te cubram, que as asas do Onipotente te abriguem, e que a verdade de Deus seja o teu escudo e broquel nesta noite e em todas as noites que ainda virão. Descansa, filho amado de Deus. Estás debaixo das asas, e lá é o lugar mais seguro do universo. Glória a Deus. Amém. Uma última reflexão para fechar esta noite. Para quem chegou até aqui e ainda está acordado, para quem ouviu tudo, orou junto, declarou junto, e mesmo assim o sono ainda não veio. Não interpreta isso como sinal de que a oração não funcionou, ou que a promessa não é para você. O sono não é um interruptor que se aciona com oração e que acende imediatamente. É um processo. E o processo que começou nesta noite, o posicionamento debaixo das asas, a entrega das preocupações, o escudo da verdade ativado, esse processo está trabalhando mesmo que o sono ainda não tenha chegado. Às vezes, o sono demora alguns minutos depois da oração. Às vezes, demora um pouco mais. Às vezes, a mudança não é no sono desta noite especificamente, mas no padrão que vai se formando ao longo de muitas noites de oração. E às vezes, Deus usa as horas de vigília depois da oração para uma forma de encontro e de intimidade, que só acontece quando o barulho do mundo parou e o coração está calmo o suficiente para perceber a presença suave do Espírito Santo. Se ainda estás acordado depois desta oração, usa esse tempo. Não para resolver problemas, mas para ficar quieto com Deus, para deixar a presença que esta oração invocou preencher o espaço, para perceber que não estás sozinho nesta madrugada, para experimentar que há uma companhia na quietude da noite que é diferente de qualquer companhia humana. O pintinho não se agita sob as asas da mãe, esperando que o sono chegue. Simplesmente está lá, no calor, na segurança. E o sono chega quando chega naturalmente, como consequência de estar no lugar certo. Fica lá, debaixo das asas, sem pressa, sem luta, com a confiança de quem sabe que está no lugar mais seguro do universo. E deixa que o sono chegue no seu tempo, porque vai chegar. Porque o Deus que prometeu cobrir não falha, e porque o descanso que Ele tem para você é mais certo do que qualquer garantia humana. Boa noite, que o Senhor te guarde. Amém. Quero agora fazer algo diferente e trazer o Salmo 91 de volta do começo ao fim, para que você veja como ele conduz ao versículo 4 desta noite e como o versículo 4 faz sentido dentro do todo. O Salmo começa no versículo 1, com quem está no lugar certo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quem habita, não quem visita. O descanso do versículo 1 é para o filho que habita. E habitar é o que esta oração constrói. A prática diária de voltar para perto de Deus, de escolher esse lugar como residência do Espírito. O versículo 2 traz a declaração: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza.
A boca que fala a verdade antes de sentir a verdade, que declara quem Deus é mesmo, quando os sentimentos estão dizendo outra coisa, que abre caminho para a proteção pelo ato de afirmar o protetor. Então, versículos 3 e 4, o Salmo descreve a proteção que acontece quando há habitação e declaração. Livre do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, coberto pelas penas, abrigado debaixo das asas, protegido pelo escudo e broquel da verdade, é uma sequência. Habita, declara, recebe, não pode pular etapas. O pintinho que não corre para debaixo das asas não é coberto pelas penas. A proteção pressupõe o posicionamento. E o posicionamento pressupõe a habitação e a declaração que o antecedem. Esta noite, os 3 passos aconteceram nesta oração. Você habitou ao orar, declarou ao afirmar as promessas. E agora recebe a cobertura das penas, o abrigo das asas, o escudo e broquel da verdade. A sequência está completa. O restante do Salmo, dos versículos 5 ao 16, é o desdobramento da proteção que começa no 4. É Deus detalhando o que acontece ao filho que habita, que declara e que se posiciona debaixo das asas. Nenhum terror noturno, nenhuma seta de dia, nenhuma doença. Anjos com ordens a seu respeito. A presença de Deus na angústia. O livramento, a glorificação, a longura de dias e a revelação da salvação. Tudo isso é o que começa esta noite com a cobertura das penas. O versículo 4 é a porta de entrada para tudo o mais que o Salmo promete. E ao entrar por essa porta esta noite, ao se posicionar debaixo das asas, você está entrando num salmo inteiro de proteção que vai continuar trabalhando na sua vida muito além desta noite. Senhor, que cada promessa do Salmo 91 seja ativada sobre a vida de cada pessoa que orou junto esta noite. Que o terror noturno não chegue, que as setas de dia não atinjam, que os anjos estejam de guarda, que a tua presença seja sentida na angústia, que o livramento seja real, que a longura de dias seja experimentada e que a salvação seja revelada ao longo do caminho que começa nesta noite de oração. Porque ao orar esta noite, ao se posicionar debaixo das asas, ao receber a cobertura das penas, não foi apenas uma noite de dormir melhor que foi inaugurada. Foi uma forma de viver que vai crescendo e se aprofundando à medida que a habitação no esconderijo do Altíssimo vai se tornando o padrão normal desta vida. E essa é a promessa do Salmo 91 em toda a sua extensão. Não apenas proteção para esta noite, uma vida inteira vivida debaixo das asas do Onipotente, coberta pelas penas do Altíssimo, escudada pela verdade do Deus fiel. Essa é a herança do Filho que habita, e você habita. Descansa, estás em casa. Em nome de Jesus, para sempre. Amém. Boa noite. Há algo mais que quero deixar antes do silêncio desta noite fechar. Uma pergunta simples que quero que você se faça agora, com os olhos pesados e o quarto quieto. Quando foi a última vez que dormiu de verdade? Não apenas horas na cama, mas dormiu de verdade. Acordou sentindo que havia descansado, que o corpo estava leve, que a mente estava clara, que havia algo renovado dentro de você que não estava antes de dormir. Quando foi essa última vez? Para muita gente, essa resposta é mais difícil do que deveria ser. Porque há um cansaço acumulado que não se resolve com uma noite de sono, que foi se formando ao longo de semanas ou meses ou anos de sono que não restaurou completamente, que precisa não de uma boa noite, mas de uma mudança de padrão. E essa mudança de padrão começa exatamente com o que esta oração construiu, com o posicionamento consciente debaixo das asas antes de dormir, com a entrega deliberada do que foi carregado durante o dia, com o escudo da verdade de Deus ativado contra os pensamentos que roubariam o sono, com o reconhecimento de que o sono não é conquista do esforço, mas presente do Deus que dá ao seu amado. Essa mudança não acontece de uma vez, é um processo. Mas cada noite que começa com oração, com entrega, com posicionamento debaixo das asas, é uma noite que contribui para a mudança do padrão,
que constrói uma nova relação com o sono, que vai tornando o descanso real mais acessível do que era antes. E ao longo do tempo, a resposta para quando foi a última vez que dormiu de verdade vai mudando, vai ficando mais recente, vai se tornando mais frequente e, eventualmente, vai ser ontem à noite e depois de amanhã à noite. E assim, noite após noite de oração e de posicionamento, o sono restaurador vai se tornando o padrão e não a exceção. Este é o propósito desta oração. Não apenas esta noite. O padrão longo, o descanso que acumula. A vida que vai ficando mais descansada, não porque os problemas foram embora, mas porque encontrou o lugar certo para estar diante dos problemas, debaixo das asas do Altíssimo. Senhor, que o processo que começou aqui esta noite continue. Que quem orou esta noite volte amanhã à noite. E na próxima, que a prática de terminar o dia debaixo das tuas asas se instale como o padrão normal desta vida. E que ao longo de semanas e meses, a resposta para quando dormiu de verdade seja cada vez mais recente, cada vez mais frequente, até que seja ontem e antes de ontem e todas as noites. Que o descanso prometido no Salmo 91 seja experienciado em toda a sua extensão. Não apenas como a ausência de insônia, mas como a plenitude do filho que encontrou o lugar mais seguro do universo e que dorme nele todas as noites com a confiança do pintinho debaixo das asas da mãe. Essa é a vida disponível para quem habita no esconderijo do Altíssimo, e você habita. Então o descanso é seu, esta noite, todas as noites, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, que o Senhor te guarde, que as penas te cubram, que as asas te abriguem e que a verdade de Deus seja o teu escudo nesta noite e em cada noite da tua vida. Glória a Deus, que a bondade e a misericórdia de Deus te sigam todos os dias e todas as noites da tua vida. Que habites na casa do Senhor para sempre. Esta é a herança do Filho que encontrou o lugar seguro. Descansa nela esta noite. Amém. Em nome de Jesus, para sempre e sempre. Glória a Deus. Boa noite. Descansa, estás coberto, estás debaixo das asas, e lá descansarás. Amém.